Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Vamos começar o nosso novo semestre da Escola Bíblica. Vamos estar tratando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever. É muito simples. Ao receber o link do nosso canal do YouTube, a receber o vídeo da nossa aula, clique em se inscrever, né? Deixe o seu comentário, toque o sininho, também dê um link. Quero deixar aqui um versículo antes de entrarmos nesta aula. É uma aula apenas de cunho hoje de conhecimento da história de Jó, mas o versículo 1 do capítulo 1 de Jó traz-nos algo interessante sobre esse personagem que estaremos estudando. Diz-nos assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Esse é Jó, homem temente a Deus, reto, fiel e se desviava do mal. Quem deu o testemunho dele foi o próprio Deus. Jó, um homem fiel, reto e temente, e que se afastava do mal. Isso prova que Jó é uma pessoa real, não é algo fictício, não é apenas alguma história como querem dizer, né, os sectários, né, as falsas religiões. Então, Jó era alguém que Deus pôde testificar ao diabo, ao nosso adversário, ao nosso acusador, que ele era fiel a ele, não importando o que aconteceria. É o que veremos nesta aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada para instrução. Tiago, capítulo 5, 11, quem perseverar na fé é bem-aventurado em Deus. E Ezequiel 14, 20, Deus tem compromisso com os justos. E Jeremias 20, 14 e 18, Deus não tem compromisso com os injustos. Salmo 8, verso 4, Deus contempla o ser humano, embora esse seja finito e frágil. Isaías 59, versículo 4, a realidade da injustiça e da iniquidade na terra. Texto de base do nosso texto-áureo para a aula de hoje é Tiago 5, 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Texto de base para a aula, 2 Timóteo 3, 16, Ezequiel 14, versículo 14, 19 e 20, nos diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas livrariam
a sua própria alma pela sua justiça. Aqui está mais uma prova que Jó não é apenas uma figura lendária, que Jó não é apenas uma ficção, mas que Jó era uma pessoa, porque Deus diz, ainda que Jó, Daniel e Noé estivessem na terra e eu quisesse destruir a terra, né? Todas as almas ali viventes, homens e animais, eles não livrariam nem mesmo os filhos deles. Eles livrariam apenas eles pela sua justiça. Quero deixar aqui uma brevidade sobre o comentarista desta aula, desse trimestre, quarto trimestre de 2020, o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, né? Piauí, lá no norte. É o pastor José Gonçalves. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam a fazer perguntas, que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Essas são perguntas que ouvimos constantemente. Como está, pois, pode ser considerada essa pergunta o pano de fundo do livro que estudaremos nesse trimestre, Jó. Nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto. A resposta humana dada ao sofrimento é finalmente a resposta de Deus a Jó e aos seus amigos, né? Essa pergunta é muito simples de ser respondida. A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Asaf, quando contemplou a vida do ímpio prosperar, achou que Deus era injusto. Mas no dia que Asaf entrou no templo e compreendeu que a vida do ímpio se resume apenas a esta vida, e a vida do justo não é apenas a esta vida, mas a eternidade, que o justo viverá eternamente com Deus, contrário do injusto, que sofrerá eternamente no inferno. Então é muito simples de entender, né? Que ainda que passamos por provas, por lutas, por angústia, ainda que temos que enfrentar o câncer, diabetes, AIDS, Covid-19, terremotos, pestes, enchente, mortes, né? Homicídio, né? Ainda que morramos, né? De uma morte terrível, tudo isso fica nesse plano terreno, porque a nossa vida ela não se resume a esta vida. A nossa vida ela se resume além do túmulo, porque quando nós morremos, nós iremos gozar para sempre com o Senhor, porque este corpo corruptível se desfará e receberemos um corpo glorioso, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, e seremos semelhante a ele. Ele quem? Seremos semelhante ao Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo, você que está em desespero, você que está em angústia, você que acha que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. Como ele cuidou de Jó, mesmo diante de toda dificuldade, ele vai cuidar de você, tá? Não se desespere, mesmo que você tenha que descer a cova, mesmo que você tenha que morrer, mas você ressuscitará com Cristo. Essa é a nossa esperança. Jó, no capítulo 19, diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim me levantará, mesmo que a minha carne se desfaça no pó da terra. Essa é a esperança do cristão. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos entrar à aula de hoje. Introdução da aula nos diz que nesse trimestre, como já dissemos, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente
sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana, ou seja, mostra-nos quão grande é Deus, mesmo quando a vida acaba, ou quando ela passa por problemas como Jó passou. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parecer ter perdido o sentido. Por que ela alimenta a nossa esperança? Ela alimenta a nossa esperança porque ela mostra que, ao deixarmos este corpo, estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Deus. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó, vamos ver os detalhes de quem possivelmente possa ter escrito este livro. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, ou até mesmo o próprio Jó. Não sabemos ao certo, mas isto para mim pouco importa. Dia que chegar do céu e tiver o privilégio, quereis saber quem foi. Tanto o livro de Jó como Hebreus e outros que não tem nome do autor. Mas o mais importante não é quem escreveu. O mais importante é a mensagem que foi deixada para nós nesses livros para impactar a nossa vida. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro, ou seja, através da poesia. A pessoa histórica de Jó. Aqui vem alguns fatos, pano de fundo da comprovação, da existência de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, ou seja, que viveu. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14, Então não apenas uma historinha, que costumamos inventar para contar nos cultos das crianças. Jó era uma pessoa de fato real que existiu, viveu, sofreu, contemplou a glória de Deus e foi abençoado. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Tiago, capítulo 5, 11, a qual lemos no textual e vamos repetir o que nos diz o texto. Eis que temos por bem-aventurançados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, Então, Tiago está dizendo que Jó era uma pessoa real, que sofreu, mas foi abençoado pelo Senhor quando ele conheceu ao Senhor, como ele diz a partir do capítulo 38, que falaremos logo mais. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1, a qual lemos pela passagem bíblica. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. Você pode encontrar isso no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 21, 25 e 20. A época de Jó.
A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. É o que nos aproxima mais da época qual o livro de Jó foi escrito. Dentre outros alguns fatos, contribui-se para esse entendimento o sacerdócio como instituição ainda que não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Jó 1:5, né? Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, pois ele dizia: porventura meus filhos pecaram contra o Senhor, desagradaram ao Senhor. Então Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Então, por isso que se acredita que Jó é da época da era patriarcal, que ainda não existia o sacerdote, que o sacerdote veio muitos anos depois de Abraão, Isaque e Jacó, após 430 anos de cativeiro no Egito, após a libertação de Israel por Moisés do Egito, veio então se constituir o sacerdócio de Israel, do povo escolhido. Então, Jó era sacerdote e nunca foi, né, da época de Moisés, mas sim mais próximo, se acredita aí, da época patriarcal. Por isso ele era o sacerdote da sua casa que fazia expiação pelos pecados de seus filhos. As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seus irmãos. Jó 42:15, o que não era permitido pela lei mosaica. Números 27, versículo 8. As mulheres não herdavam a herança dos seus pais. A lei é muito clara nisso. E as filhas de Jó, que nasceram após a aprovação de Jó, no capítulo 42, herdou tudo que Jó teve em dobro, como promessa do Senhor, assim como seus irmãos, né? Então isso mostra-nos que ele é muito antes, né, da lei. A palavra hebraica kisitash, traduzida como uma peça de dinheiro, Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. São mais algumas provas, né, que Jó era real, pois havia dinheiro, né, money real da época, não real do qual vivemos hoje. Estamos falando na língua real, de existência. Subsídio bíblico teológico. Jó é um dos livros sampiciais e poéticos do Antigo Testamento. Sampicial, porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Poético, porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico real. Ezequiel 14:14-20, colocando ele lado a lado de Noé e Daniel, como falamos, em um evento histórico real. Tiago 5:11, a qual Tiago lembra, né, do sofrimento de Jó, mas lembra também do que Deus fez na vida de Jó. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, Jó 1:1, como já dissemos, que posteriormente veio a ser o território de Edom, né, quando Edom nasceu. Localizado ao sudoeste do Mar Morto, ou norte da Arábia. Você pode conferir isso em Lamentações 4:21. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico, para que possamos compreender melhor, né, a questão em pauta. Se não foi o próprio Jó, o escritor, deve ter se obtido informações detalhadas, escritas, orais ou oriundas, né, dos acontecimentos sobre a vida dele, daqueles dias quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que o temos. Certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus. Quanto a isso, não nos resta dúvida, pois toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, tá, sem exceção nenhuma, é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, né? O homem é o escritor, sim, né? Porque essa é a indagação de muitos, mas não é o homem que escreveu, claro, o homem é o único
animal racional que tem capacidade de escrever. Então foi o homem, só que diferente do homem natural, foi um homem inspirado por Deus, que recebeu revelação de Deus para escrever. Assim aconteceu com o livro de Jó. Tópico 2, melhor dizendo, estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. Vamos entender um pouco melhor os detalhes deste livro. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. A estrutura desta obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo de Jó 1:1, 2:13 e o epílogo Jó 42:7, 17. Então, em prosa, o texto intermediário em poesia. Jó 3:1, 42:6, né? Pouco esquisito, né? Chato até esse contexto, mas é necessário para que possamos entender melhor como se desenvolveu, né, a estrutura do livro de Jó. Organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. O monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos Eliefaz, Bildade e Zofá. 4 outros discursos de um quarto amigo, jovem Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Quando Jó entendeu que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus de ver, né? De ver, não só de ouvir falar. A abundância de figuras e linguagem no livro de Jó. O livro é rico em metáforas. Este recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior veracidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó usa algumas figuras, né, da sua época e até mesmo posterior de conhecimentos nossos para explicar a brevidade da vida, como que a vida funciona. Exemplos que Jó usou para entendermos como que a vida se dá. Jó, por exemplo, então usa a figura do vai e vem, né? Do tecelão, né? Que teça a peça, né? Que trabalha a peça para demonstrar quão breve é a vida. Você pode conferir isso em Jó 7:6. Também ele fala sobre o vento, Jó 7:7. Fala sobre a nuvem, né? 7:9. Sobre a sombra, 8:9, 14:2. E uma corrida, uma águia, uma flor, 9:25, 26, 14:2. São alguns exemplos que Jó mostrou que são coisas passageiras, né? Coisas que vêm e vai, coisas que aparecem e desaparecem rapidamente. A minha vida e a sua vida aqui nessa terra não é diferente. Nós nascemos, crescemos, constituímos família e depois vamos embora, falando do plano terreno, né? Mas o que você fez para com Deus e o que você não fez é o que vai determinar o seu futuro. Daniel teve uma revelação de Deus
sobre os últimos tempos. E na revelação de Deus, Deus revelou a ele que alguns ressuscitarão para vergonha eterna e outros para glória eterna. Então, todos vão ressuscitar. Alguns para estar para sempre com o Senhor e outros para ser condenado ao inferno para sempre. Não porque Deus é ruim, não porque Deus quis lançar alguém ao inferno. Não, não. Deus não lança ninguém ao inferno. Já deixamos isso muito bem claro em outras aulas. Todo homem e toda mulher irá para o inferno pela sua própria escolha nesta vida. A proposta de Deus é o céu. A proposta de Deus é a vida eterna. Inclusive, o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, os demônios. Mas todos quanto não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então, o inferno não foi feito para o homem. O homem e a mulher só vai para o inferno se ele quiser, porque Deus oferece a vida eterna. Para isso, precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações, deixar a prostituição, deixar a droga, deixar a mentira, deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus e corrermos para os pés da cruz. Aí seremos salvos. Isso não há dúvida. É o que a palavra de Deus nos garante. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, né? Mostrando-nos algo real, né? Algo de acontecimento, de cunho, né? Para nos dar base e conhecimento sobre os fatos narrados, né? O livro de Jó, né? Só para entendermos melhor, já falamos, mas vamos repetir para ficar bem gravado. Prólogo, a crise, né? Que é o primeiro fato, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 13, né? O prólogo, o início, né? Mostrando ali a crise. Depois, 2, temos o diálogo entre Jó e seus amigos Eliefaz, Bildad, Zofar, a busca de resposta humana. Jó, capítulo 3, 1, 31, 40. 3, nós temos discurso de Eliú e o começo do entendimento de Jó. Jó 32, 1, 37, 24 e 4, temos o Senhor responde a Jó diretamente. Jó 38, 1, 42, 6. É onde dissemos, né, que Jó agora compreende que antes ele havia apenas ouvido falar de Deus. Mas agora ele não só ouvia falar de Deus, ele conhecia a Deus. Essa é a diferença. Muitas pessoas já ouviram falar de Deus, mas poucas pessoas conhecem a Deus como Deus é. E Deus quer exatamente neste momento que você está ouvindo esta aula, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, que você recebeu através de nós ou através de um amigo, que Deus não quer que você simplesmente ousa falar dele. Deus quer que você conheça ele, que você tenha um relacionamento com ele, e aí você vai compreender Deus como Jó compreendeu Deus. 5. Epílogo, desfecho de toda a prova. Jó 42, 7 e 17. Deus restaura o estado de Jó. Dobro, tudo aquilo que ele perdeu. Deus dá novamente 10 filhos a Jó. 7 homens, 3 mulheres. E a Bíblia diz que as filhas de Jó
eram tão bonitas que não havia mulheres para serem comparadas com as suas belezas. Costumo eu dizer e quero imaginar, se houvesse hoje desfile de moda, as capas de revista, as televisões, as câmeras estariam todas apontadas para as filhas de Jó, porque a Bíblia diz que eram mulheres mais bonitas do que qualquer outra mulher. Quando a bênção de Deus chega na nossa vida, ela chega dessa maneira. Tópico 3. A natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Essas são as perguntas mais frequentes. Já respondemos com alguns casos, mas vamos detalhar agora com mais conhecimento. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica, né? Geralmente, a teologia e a filosofia tenta explicar a questão do sofrimento do justo. A questão do sofrimento do inocente é a principal dela, debatido dentro da teologia e da filosofia. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Respondemos lá atrás, mas vamos reafirmar. O justo sofre a brevidade desta vida, mas morrendo, viverá eternamente com Deus no céu. O ímpio pode ter bens aqui nessa terra, pode ter prestígio, mas se não se arrepender do seu pecado, irá para o inferno. Fato real que Jesus contou dentro de uma parábola, mas uma parábola real, porque há nome, Lázaro e o rico, os dois morreram. Um estava em tormento, pedia a Lázaro para que molhasse seu dedo e molhasse a ponta da sua língua. Lázaro, que teve infortúnio, agora gozava no seio de Abraão, e o rico era atormentado, quando aqui na terra Lázaro era atormentado pela chaga, pela fome, e os cães lambiam as suas feridas. Mas agora ele é consolado. Aquele rico quis fazer missões tarde demais, né? Quis fazer missões depois da morte. Só que depois da morte não existe mais esperança, né? Temos aqui vídeos, né? Na área apologética, onde falamos que não há esperança após a morte para o ímpio. Ou seja, não há segunda vida, não há segunda chance. A sua chance é agora. Ele quis fazer missões, ele disse, olha, envia alguém, deixa eu voltar, porque eu ainda tenho mais 7 irmãos para que eles não venham para cá. Sabe o que Abraão disse? Eles têm os profetas, eles têm a lei, que eles ousam a mensagem. Como você está ouvindo essa mensagem nesta hora? Você está ouvindo essa mensagem? Você recebeu este vídeo. Se você se arrepender agora, você terá a vida eterna. Mas se você não se arrepender e você morrer, você não vai poder dizer que você não ouviu, porque você está ouvindo agora. Amém? Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto os filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Seus amigos acusou Jó de ter pecado. Foi exatamente o que eles fizeram. Era uma filosofia errônea, diabólica, que dizia que a pessoa só sofria porque havia cometido pecado. Essa filosofia é do diabo. Essa filosofia é do inferno. Porque foi exatamente com essa filosofia que o diabo chegou e disse para Deus, Deus falou, viste meu servo Jó, homem fiel, reto, temente, que se desvia do mal? E aí o diabo falou, é fácil, né, ser fiel. O Senhor cercasse ele de bem, de riqueza, de saúde, tira tudo que ele tem, toca no corpo dele, para você ver se ele não vai negar o Senhor.
Aí Deus, que conhecia Jó, permitiu que Satanás tocasse em Jó, tocasse nos seus bens, matasse seus filhos, colocasse uma doença. Mas a Bíblia diz que Jó continuou firme no propósito de adorando a Deus. Até mesmo a sua companheira, aquela que um dia tinha chegado diante do altar, e o ministro do casamento de Jó, né, eu estou parafraseando, nós não tem isso na Bíblia, mas eu posso imaginar, posso dar ideia, que havia perguntado a ela: você promete ser fiel a Jó na tristeza, na doença, na enfermidade, tal, e ela disse: sim, prometo. Esqueceu dessa promessa quando veio o infortúnio e disse para Jó: amaldiçoa seu Deus e morra. Jó disse: como uma louca falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, em outras palavras? Porque vou eu pecar contra o Senhor? A Bíblia diz que nada disso Jó pecou. E Jó disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor Deus. E a Bíblia diz que em nada disso Jó pecou. Mesmo Satanás tendo injustiçado Jó diante de Deus, dizendo que Jó era fiel pelo que recebia. Mas Deus mostrou que Jó não era fiel pelo que recebia, mas era fiel porque era fiel. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão, porque essa é a grande mentira do diabo. Quando aquele cego chegou até Jesus, seus próprios discípulos disseram: quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Os filhos, as filhas, não levam maldição do pai. A Bíblia diz que cada um recebe pelo seu próprio pecado. Isso tem que ficar claro para nós hoje. Existia vestígios da lei de consequência dos filhos sofrer pelo pai, sim. Mas com a cruz do Calvário, essa maldição foi quebrada. Por isso eu não aceito culto de quebra de maldição. Cristão não tem maldição. Por que um cristão que foi lavado, remido, comprado pelo sangue precioso de Jesus, precisa participar de um culto de quebra de maldição? Está errado. Então o sacrifício de Jesus não foi suficiente na vida dessa pessoa. Pode ter maldição o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que desobedece a Deus, mas o justo não. O que foi salvo, não. Não existe maldição contra os filhos do Senhor, os comprados pelo sangue. Quando Balaão, no episódio lá de Moisés, junto com Balaque, que contratou Balaão, que era um falso profeta, para amaldiçoar os israelitas, mesmo ele sendo falso profeta, que até a jumenta teve que falar com ele, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Balaque ficou bravo, mas ele disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então, meu irmão, quando você for convidado para um culto de quebra de maldição, repreenda, porque isso não é de Deus, é do diabo. Não existe culto de quebra de maldição no meio do cristianismo. Se estão fazendo, estão distorcendo a palavra de Deus. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de braganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca, como eu disse. Mas Deus provou a Satanás e ao diabo que isso era mentira, que isso não era verdade, que Jó era fiel independente da situação.
Como disse Abacuque, ainda que não haja vinho, ainda que as vacas das malhadas fujam, ainda que não haja oliveiras, todavia, nós nos alegraremos no Senhor. Ou seja, a minha esperança, a sua esperança não está no que o Senhor pode nos dar ou pode nos fazer, mas do que Ele já nos fez, que foi morrer na cruz do Calvário. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agradecido, agraciados com muitos bens. Por isso era fiel, é o que o diabo dizia. Com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Então Deus falou ao diabo, pode tocar, pode tirar tudo, só não tire a vida de Jó. Foi a única coisa que Deus não permitiu que o diabo fizesse na vida de Jó. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Mas Jó provou que não é verdade. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Foi o que Satanás disse a Deus. E permaneceu. Deus provou isso. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria uma prova de fogo. Mas passou a prova de fogo. E que prova de fogo? Morreu todos os seus filhos. Perdeu todos os seus bens. Seu corpo ficou leproso. A Bíblia diz que sobrou um caco de telha para Jó raspar as suas feridas. Mas não pecou diante do Senhor. Em nada disso. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Pode o homem compreender a Deus? É uma outra pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Atos 9, 1, 17. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó 38 e Jó 42, a qual falamos. Jó disse, olha, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram e eu vi o Senhor. Essa é a diferença. Muitos conhecem a Deus apenas de ouvir falar, mas precisa conhecê-lo e ter um relacionamento. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver a experiência de Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada para nós nesse precioso livro. Qual a lição? Precisamos conhecer a Deus. Subsídio bíblico teológico. 7 características principais assinala o livro de Jó, trazendo-nos um conhecimento melhor sobre este relato. Primeiro, Jó, um homem habitante do norte da Arábia, foi não israelita, mas justo e temente a Deus. Jó 1:1. 2. Esse livro é o mais profundo que existe sobre o mistério do sofrimento do justo. 3. Revela uma dinâmica importante presente em toda a prova severa dos santos enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos. Deus está esperando para depurá-la e aprofundá-la em seu conhecimento dele. A perseverança de Jó na sua fé permitiu que o propósito de Deus prevalecesse sobre a expectativa de Satanás. Tiago 5:11. 4. O livro é de valor inestimável pela revelação bíblica que contém sobre assuntos chaves tais como Deus, a raça humana, a criação de Satanás, o pecado, o sofrimento, a justiça e o arrependimento e a fé. 5. Boa parte do livro ocupa-se da avaliação teológica errônea no livro. Talvez indique tratar-se de um erro comum entre o povo de Deus, erro este que exige correção. Qual era o erro? Achar que Jó estava sofrendo porque havia pecado. 6.
O papel de Satanás como adversário do justo. O livro de Jó o demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorrem em Jó. 7. Jó demonstra com toda clareza o princípio bíblico de que os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Jó 42, 5, 6. Ou seja, antes Jó conhecia Deus de ouvir falar, informação. Mas quando ele teve a revelação de Deus e que ele entendeu quem era Deus, né? Que Deus chegou dado o momento a dizer a Jó: onde estava tu quando eu construí a terra? Onde estava tu quando eu firmei os mares? Onde estava tu, Jó, quando eu fiz as estrelas? Onde estava tu, Jó, quando eu fiz o sol, a lua, o dia e a noite? Onde estava tu, Jó? Foi que Deus falou a Jó quando Jó indagou sobre o seu sofrimento. Então agora Jó conheceu a Deus, não de ouvir falar, mas conheceu a Deus de ver de perto. Essa é a diferença. Conclusão. Nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, quanto ao seu gênero, livro e de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e cultura. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano e é o que mais precisamos para realmente conhecer a Deus. Quero deixar algumas palavras dentro do vocabulário, a qual usamos aqui para que você compreenda melhor essas palavras. Que é patriarcal, relativo ao patriarcado, formado de organização social em que a pessoa mais velha tem uma grande família, sendo honrada e respeitada. Prosa. O que é prosa? Discurso direto, texto organizado em parágrafo. O que é prólogo? A primeira parte de um texto. O que é epílogo? O desfecho de um texto. O que é estilístico? Relativo ao estilo, forma de usar as palavras. E o que é paralelismo? Semelhança, correspondência entre duas coisas iguais, parecidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, convido você a se inscrever. Já passamos aí de 1000 inscritos. Faça parte dessa história. Se inscreva, curta, deixe o comentário, toque o sininho, dê o link, envie aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo. Peça para eles se inscreverem e nos ajudar. Temos aqui várias matérias na área apologética, pois somos palestrantes, matéria na área da família, pois somos palestrantes, temos toda a escola bíblica aqui também no nosso canal, temos mensagens para as crianças, temos louvores e mensagens também pregadas em alguns cultos para honra e glória do nome do Senhor. Amém?